Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta. Aumenta um pouquinho o retorno aqui, som. Tá um pouco baixo o microfone. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós iremos ler dos versículos de 1 a 12, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Está ótimo, tá bom. A partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim, amados: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vocês podem sentar. Então será revelado o homem da iniquidade. É o nosso assunto nesta manhã, na página 9 da nossa apostila aí. Amados, existe toda uma especulação, sobre quem é o anticristo. Talvez não exista na escatologia um mistério maior nos registros do Novo Testamento sobre a identidade do anticristo. A simples menção dessa palavra, por exemplo, existe uma aura mística em torno de um número simbólico que aparece no Apocalipse capítulo 13, o número 666. Se você quiser assustar qualquer pessoa ou causar um mal-estar aqui, chegue com uma camiseta assim que tenha 666 à frente e atrás. E sente perto de uma pessoa, com certeza a pessoa ficará muito intrigada da razão de você estar usando um número
que é considerado praticamente diabólico. Se você for alugar uma casa, um apartamento, de repente você chega lá e o número do apartamento é 666, você fica muito intrigado com aquilo. Sei lá se é propriedade do anticristo, né? Um dos grandes investimentos que ele tem aqui na Grande São Paulo. Amados, essa questão, ela intriga muitas pessoas. Tem um clássico, né? Que é o filme O Bebê de Rosemary, que explora essa história do anticristo. Tem até mesmo um filme, né? Filmes que foi relançado agora, um remake, em que a criança nasce com um número já na sua cabeça, o número 666. Então, sempre assim, as pessoas tentam identificar o anticristo com personagens históricos, como Mussolini, Hitler, até mesmo o Obama entrou na história, não é? Por exemplo, na Idade Média, propriamente na Reforma Protestante, no século XVI, ainda hoje a confissão de fé de Westminster, que é a confissão, o padrão oficial da Igreja Presbiteriana, eu fui presbiteriano 8 anos e 4 meses, e a confissão de fé de Westminster, ela tem um capítulo sobre a igreja. Ela identifica o papado como o anticristo. E tem um teólogo reformado muito conhecido, considerado uma das maiores autoridades em teologia reformada, que é o Charles Hodge, em que ele tem um capítulo inteiro onde ele faz uma defesa mostrando que o papado, né, esse sistema papal da Igreja Católica é o anticristo, preenche todos os requisitos para o homem da iniquidade. É um texto interessante na teologia sistemática dele. Até quando eu ensino escatologia nos seminários, eu sempre uso esse texto para que os alunos possam ler e reavaliar. Então, existe toda uma série de questionamentos. Quem é o anticristo? Quem será esse ser, né, este homem que aparece de uma maneira assim, um tanto diabólico, chamado filho da perdição, homem da iniquidade, que vem com toda a força do maligno, né, que vem com operações de sinais, que vem realmente para enganar, para levar as pessoas à perdição eterna, a encarnação do mal como nunca antes apareceu na história. Então, em torno dessa figura do anticristo existe muita especulação. Eu já falei aqui no primeiro dia que quando houve a renúncia do Bento XVI, assim, na internet, né, principalmente palestras e mais palestras foram proferidas, postadas sobre esse pequeno tempo do pontificado de Bento XVI, e eles entenderam. Vocês viram alguma exposição sobre o assunto? Alguém viu aqui? Sobre algumas pessoas, né? Mas olha o que eles fizeram. Só para os irmãos terem uma ideia, abram aí Apocalipse 17, como foi que eles entenderam a renúncia de Bento XVI à luz de Apocalipse 17, quando diz aqui, no capítulo 17 de Apocalipse, diz aqui, Apocalipse capítulo 17, a partir do verso 9, você está com o texto aberto, Apocalipse capítulo 17, a partir do versículo 9. Assim diz o texto, veja, aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Está descrevendo a meretriz, a grande meretriz do Apocalipse 17. São 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. E aí eles entendem que, de fato, no início, o papado ele surge como um reinado. E, de fato, durante a Idade Média, os papas eles
colocavam e tiravam os reis. Eles tinham não só um poder religioso, mas como a igreja se tornou, o cristianismo se tornou no Ocidente a religião oficial do Império Romano, os papas assumiram esse papel de político também. Eles colocavam, eles tiravam reis. E aí alguns remontam a isso. Eles são reis, né? São também reis, 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegou, tem de durar pouco. Então aqui o pessoal entende que esse tempo pequeno desse que chegou e durou pouco é o pontificado de Bento XVI, que foi muito curto, não é? E então o pessoal começou até porque hoje quem defende essa ideia no presente momento são os adventistas do 7º dia. Na tiara papal, aqui ou mesmo onde ele usa, existe uma frase latina, né, que é a frase vicarivis filii Dei, que se você converter em algarismo romano, a palavra vicarivis filii Dei, você vai ter exatamente o número 666. Depois eu posso mostrar a você, né? Vicarivis, V5, aí você vai trazendo os equivalentes, né? D 500, você somando a palavra vicarius, o vicário filho de Deus, você somando essa palavra vicarivis filii Dei, você teria o número 666. E daí alguns entendem que o papado realmente é o anticristo. Então esse assunto é muito complexo, de fato. Da escatologia eu entendo que é o assunto com mais complexidade. O que não nos priva de tentar entender um pouco, né? Se não compreendemos tudo, podemos compreender um pouco e de alguma maneira tirar algumas verdades para nós sobre este ensino. Porque a palavra de Deus não nos ensina simplesmente para que possamos especular sobre o assunto. Ela nos ensina para que nós possamos aplicar os princípios que possamos tirar, né, dos seus ensinos. Então, amados, nós podemos perceber o seguinte: a palavra anticristo só aparece em um livro da Bíblia, na primeira carta de João. Vamos ler alguns textos que está aí na introdução. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 22. Nós temos aqui, só nas cartas de João, na primeira e na segunda carta, digo. Na primeira carta, capítulo 2, versículos 18 e 22, o apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, ele diz assim, no capítulo 2, versículos 18 a 22. Abra, por favor, a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2, versículos 18 a 22. Você está com o texto aberto? Observe, por favor, que você só irá encontrar essa expressão anticristo na primeira e segunda carta de João. No Apocalipse, você não tem esta expressão, você tem uma expressão diferente. Você tem a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. Sendo que a besta que subiu do mar é relacionada pelos estudiosos como sendo o anticristo. Tá? Mas essa figura de besta, de animal que sobe da terra, de animal que sobe do mar, essa figura de animal, se você for para o capítulo 7 de Daniel, como na hermenêutica, na interpretação bíblica, a Escritura interpreta a Escritura, se você for para o capítulo 7 de Daniel, você irá observar que animais simbolizam impérios, simbolizam governos, como é o caso do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, que você tem uma descrição ali no capítulo 7 dos animais, que Daniel tem uma visão, e aqueles animais simbolizavam os impérios que iriam surgir durante a história ocidental, no caso o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. Então, quando João vê um animal que surge da terra,
ninguém vai imaginar que ele está pensando que sairá um Godzilla, né? do mar, um monstro, né? A besta fera, como diziam os antigos. Nem tampouco quando um animal surge da terra, ninguém imagina que realmente um animal vai surgir da terra, literalmente. Assim como uma mulher vestida do sol, ninguém imagina que essa mulher literalmente surgirá, do capítulo 12 do Apocalipse, a não ser nos carros alegóricos das escolas de samba. Mas literalmente não existe uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés, grávida para dar à luz, um dragão que para em frente da mulher para tragar o filho da mulher quando este nascesse. Nós não imaginamos que essas coisas sejam literais. Nós estamos diante de linguagem simbólica, né? De linguagem simbólica, como no Apocalipse há muito simbolismo. O número 7, o número 6, o número 4, o número 3 aparece exaustivamente. 54 vezes. A palavra trono no Apocalipse aparece 47 vezes. Então, o Apocalipse é o livro do trono, do Deus que reina, que comanda, que governa, mas que se revela de maneira simbólica. Então, para você entender um pouco o Apocalipse, você precisa compreender um pouco o significado dos símbolos. Porque o Apocalipse não é um livro literal, né? Não é um livro. Muitas pessoas chegam por exemplo, na série Deixados para Trás, nos filmes. Quem já assistiu aqui, já tem até, parece que é o 4, né? Mas eu só assisti até o 2. Mas no 2, né, o Deixados para Trás, quando lá em Apocalipse capítulo 11 fala das 2 testemunhas, diz o texto que quem se levantar contra as 2 testemunhas, as 2 testemunhas, elas irão lançar fogo da boca contra aqueles que se levantem contra elas. E no filme Deixados para Trás, eles estão profetizando lá perto do muro de Jerusalém, e quando tentam prender as 2 testemunhas, literalmente elas jogam fogo da boca e consomem as pessoas. E isso é até um tanto assim rústico e grotesco, porque se você for para Jeremias, quando Deus falou para Jeremias que quem se opusesse à profecia de Jeremias, fogo sairia da boca de Jeremias, não saiu fogo literal da boca de Jeremias. O sentido é que se alguém se opusesse à profecia que Deus estava dando através de Jeremias, sofreria o juízo. É um símbolo do juízo sobre aqueles que não creem na profecia do Senhor. Sairia fogo. Quando alguém está pregando a palavra, né? A gente tem uma expressão até que a gente usa no meio, rapaz, foi fogo puro. Né? Rapaz, olha a mensagem hoje, foi fogo puro. Ninguém está dizendo que fogo literal chegou e queimou a gente. Nós estamos dizendo que a mensagem foi de poder, que a mensagem foi confrontadora, que a mensagem realmente teve uma presença gloriosa de Deus. Então, nós usamos no nosso cotidiano essa linguagem metafórica. E queremos, às vezes, atribuir uma linguagem literal ao Apocalipse. Aí fica uma loucura, né? Realmente tem pessoas que acreditam, no capítulo 9 de Apocalipse, tem a 5ª trombeta, e com o tocar da 5ª trombeta, surgem aqueles gafanhotos que atacam os homens e não o reino vegetal. Tem pessoas que acreditam que realmente nós iremos ver demônios com a forma de gafanhoto, literalmente, só que esses gafanhotos não serão gafanhotos que atacarão a vegetação, mas os homens, atormentando os homens durante 5 meses, com um tormento tal que os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Então nós temos que ter muito cuidado, amados, quando formos interpretar o Apocalipse, para não irmos para uma interpretação literal do texto, porque a interpretação literal do texto pode nos levar para longe, muito longe mesmo, do verdadeiro sentido do texto. O Apocalipse é um livro extremamente simbólico, onde os símbolos trazem uma mensagem. E é interessante por quê? Primeiramente, amados, para nós voltarmos aqui para o nosso assunto, eu quero dizer que o Apocalipse, ele foi uma profecia, a princípio, que falou da queda do Império Romano, do imperador. Para os cristãos primitivos, quando eles ouviram que uma besta saiu do mar, né, com poder, toda a terra se admirando dessa besta, eles identificaram essa primeira besta do Apocalipse 13 como um imperador romano que estava na Ásia Menor
exigindo adoração. Quando eles ouviram da besta que saiu da terra, fazendo extraordinários sinais, eles identificaram essa segunda besta como os funcionários, os profetas, que eram pagos pelo império na Ásia, para promover a adoração ao imperador romano. Para vocês terem uma ideia, a igreja de Esmirna ficou pobre, sabe por quê? Porque a igreja de Esmirna era uma igreja constituída de comerciantes, e lá na Ásia os comerciantes eles tinham a obrigação de participar de sociedades, de espécie de cooperativas. O pescador participava de sua cooperativa, o marceneiro também da sua, o tecelão da sua. Só que essas cooperativas, amado, cada cooperativa dessa tinha uma divindade. Onde você, para poder negociar sua mercadoria, você tinha que participar de banquetes. E nesses banquetes não era simplesmente comer e beber, não. Eram banquetes que podiam se transformar em adoração à divindade e orgias. Paulo enfrentou muito esses problemas na igreja de Corinto. Vocês devem estar lembrados sobre a questão de comer carne sacrificada a ídolos. Porque geralmente esses banquetes eram acompanhados de muito vinho e de orgias. Entretanto, na Ásia Menor aconteceu um detalhe. O imperador romano, ele então se tornou o Deus de todas as divindades das cooperativas comerciais. Aí o que acontecia? A pessoa que fosse negociar, comprar ou vender qualquer coisa, por exemplo, o tecelão que fizesse uma roupa, quando ele fosse vender a roupa ou comprar, tinha lá um funcionário pago pelo império, anotando exatamente a compra, e na hora que você ia fechar a compra ou a venda, você tinha por lei a obrigação de deixar uma oferenda para ser oferecida à imagem do Deus imperador Domiciano, aquele que exigia as pessoas dizerem dele, quando ele entrava nos anfiteatros, Dominus et Deus noster, ou seja, Senhor e Deus nosso. Então tinha estátuas ali, tinha uma estátua do imperador, e você, quando fosse comprar cevada, por exemplo, você compraria, mas você tinha que deixar uma parte, simbólica apenas, para ser oferecida para o imperador, para ser oferecida em sacrifício ao Deus imperador. E o comerciante que não fizesse isso, ele nem podia comprar, nem tampouco vender sua mercadoria. Como os cristãos de Esmirna estavam se recusando a fazer isso, porque na hora que eles iam fechar a compra ou a venda, eles tinham que deixar uma oferenda, na hora que eles iam fazer isso, fechar a venda ou a compra, que o funcionário exigia a oferenda, eles diziam, não, de maneira nenhuma, Deus e Senhor não é César, Senhor e Deus nosso é Jesus. E então eles não podiam comprar nem vender. E aí a igreja ficou pobre. Aí o Senhor Jesus disse para a igreja de Esmirna, eu sei que tu és pobre, mas és rica. Já a igreja de Laodiceia, da alta sociedade, né? A igreja rica. Fico pensando, se hoje terminássemos o seminário, qual das duas igrejas eu gostaria de pastorear? A igreja de Esmirna, que não teria condições de me dar um salário adequado, porque até os irmãos estavam pobres, ou a igreja de Laodiceia, igreja rica, de altos funcionários dos bancos de Laodiceia, porque tem um centro bancário lá, de médicos, era uma igreja muito cheia de médicos, porque tinha uma escola de medicina em Laodiceia que produzia um colírio para os olhos, de grandes comerciantes que produziam uma espécie de lã de uma ovelha de cor negra lá da Ásia. E era uma igreja que estava participando dessas negociações. Não tem problema não, a gente não vai deixar um quilo de cevada, é só 100 gramas. E deixavam lá e o negócio. E ficaram ricas. A igreja ficou rica, só tinha gente rica dentro dela. Mas tinha um detalhe lá, Laodiceia, que Jesus estava lá fora. Eles colocaram Jesus para fora, porque tem igreja que coloca Jesus para fora mesmo.
E foi para ponto de Jesus dizer uma palavra que a gente usa para os pecadores, para pessoas que não têm Jesus. A gente evangeliza muito com Apocalipse 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. E nós nos esquecemos que esta palavra não foi dita para pessoas que não conheciam Jesus. Essa palavra foi dita, foi escrita para a igreja de Laodiceia, que tinha colocado Jesus lá de fora. Eu fico pensando se Jesus não está sendo colocado do lado de fora, para fora da igreja dos nossos dias. Irmãos, eu com tristeza falo, eu não acredito que igreja que vende sabonete do sangue do Cordeiro, rosa ungida, que faz comércio, que o pastor tem a ousadia de dizer, olha, se você depositar, se tornar um parceiro meu, neste programa aqui, colocando 100, 300, R$1.000, Deus vai lhe abençoar. Eu não acredito, irmãos, que Jesus está no meio dessa coisa. Não está no meio disso, irmão. Jesus está lá de fora, dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém aí, no meio dessa história aí, desse comércio, dessa franquia, que isso é uma franquia, né? Dessa coisa louca aí, se alguém ouvir minha voz, porque eu creio nisso, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, amados irmãos, nós precisamos discernir essas questões. Olha, amados, eu quero dizer uma coisa a vocês, prestem bem atenção aqui. Que nós vamos estudar hoje pela manhã, vamos tentar, né? Eu sei que não dá para aprofundar muito, porque faz anos, assim, quando eu conheci Jesus, eu já me interessei por escatologia e comecei a participar de congressos. E, pela misericórdia de Deus, me tornei professor da disciplina nos seminários onde eu ensino. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Se alguma coisa nós aprendemos nesta manhã sobre essa doutrina do homem da iniquidade, é a necessidade de discernimento. Nunca, amados, nunca, na história desse país, nunca, amados irmãos, nunca a igreja teve tanta necessidade de discernimento como nos nossos dias. Irmãos amados, tem pessoas que estão confusas, a cabeça delas está dando um nó. Tem pessoas dentro da igreja que já não, o pastor diz uma coisa, aquele outro diz outra coisa. Aquele outro diz, irmãos, eu lido diariamente, eu creio que o pastor Jorge, pastor Anderson, os pastores dessa igreja, lidam diariamente com pessoas com a mente confusa. O gabinete se enche de gente com confusão na cabeça. É ou não é? Quantas vezes a gente tem que ter um trabalho, a gente chega no púlpito, ensina bem direitinho, pela misericórdia de Deus, procura ensinar a palavra. Aí, enquanto a gente ensina, a pessoa chega em casa e liga a TV. Ela está naquele momento de fragilidade, né? Passando uma separação, um processo de divórcio terrível, desejando que o seu esposo retorne, passando uma crise financeira terrível, ou quem sabe uma doença que foi diagnosticada como sendo incurável pela medicina. E aí, de repente, a pessoa está tão fragilizada que ela se agarra a qualquer coisa que lhe dê esperança. Aí esses oportunistas, não estou com raiva de ninguém aqui não, estou bem, eu dormi bem, o frio me faz bem, eu fico bem legal no frio. Tá? O calor é que me deixa um tanto assim, usando a palavra lá nordestina, aperreado, né? Mas o frio, eu amo frio, né? O pessoal está todo assim, agasalhado, eu estou perguntando por quê. Eu sou do Nordeste, viu? Mas eu amo frio, esse negócio aqui é o reino. Eu disse, meu Deus, estou reinando, aqui é o céu, né? Dá vontade nem de voltar mais, porque eu vou enfrentar o calor lá. Com frio lá em João Pessoa, 22 graus, 23, aí o pessoal já está com frio lá, né? Mas, amados irmãos, assim, a gente fica nesse esforço de ensinar as coisas corretas, e aí a pessoa liga a TV e vem um oportunista, sabendo que você está fragilizado,
que a sua cabeça não está muito refletindo, você está mais emoção do que cabeça. Eu tenho uma jovem que é membro da nossa igreja, ela foi minha aluna no seminário, uma das melhores alunas do seminário, conhecedora da palavra, da Bíblia, estudiosa. E aí eu encontrei essa jovem, passei 3 anos no Recife, voltei, e ela chegou voltou para a igreja, veio congregar conosco, e eu soube que ela estava numa igreja onde tem um curso de batalha espiritual, em que você tem que passar por um questionário antes. Tipo assim, uma pergunta que é feita: você alguma vez já fez contato com OVNIs, objeto voador não identificado? Você já conversou com ET? Alguma vez você já viu lobisomem? Né? Você alguma vez já teve alguma visão de vampiro? Então o pessoal está assistindo muito Crepúsculo, né? Que é um vampiro que não aparece presa, né? O cara é bonitão e fica as meninas tudo, ó, vampiro, ó, queria um vampirinho desse, né? Então, né? São os vampiros gatos. Então, sabe, os adolescentes, jovens, tudo, né? Naquela história, a saga Crepúsculo, toda aquela série e tal, né? Enfim. E aí eu peguei o questionário e digo: rapaz, que negócio é esse? Isso é uma viagem. Acho que quem fez esse questionário fumou maconha vencida. Aí fez negócio. Aí eu disse: rapaz, isso é uma loucura, rapaz. Que negócio é esse? Aí tem umas perguntas assim, bem... Para você, depois que você faz essas perguntas, se você disser que conversou com OVNIs, com ET, eu quero ir para casa, aquele dedão dele, né? Do Steven Spielberg. Aí, se você fez, aí você vai ter que ir para um conselheiro, o conselheiro vai fazer uma oração específica para você quebrar a relação que você teve com esse OVNIs, com esse ET, né? Assim, Raul Seixas está perdendo para esse pessoal, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. E essa viagem do Raul Seixas, viva a sociedade alternativa, né? Disse: rapaz, Seixas é um escoteiro mirim para essa doutora aqui. E doutora em teologia. Doutora em teologia, quem faz isso. Não estou falando de um membro da igreja que não conhece. É uma doutora em teologia lá no seminário de Fuller, nos Estados Unidos. Aí eu perguntei àquela jovem, eu disse: minha irmã, eu lhe conheci, lhe conheço, você foi a minha melhor aluna, fundamentada na palavra, conhecedora da doutrina cristã. Por que você foi para essa comunidade, sabendo que tem tantos ensinos contrários à palavra? O que lhe levou para essa igreja? Ela foi muito sincera comigo, irmãos. Ela disse assim: pastor, eu estava passando um momento tão ruim na minha vida, tão mal, assim, tão fragilizada, passei um problema seríssimo na minha vida pessoal. Sabe, um problema, eu estava tão fragilizada, pastor, que quando eu cheguei lá, que fui abraçada por aquelas pessoas, acolhida por aquelas pessoas, que me ouviram, que me ajudaram, eu esqueci a verdade. Para mim a verdade não era importante. O importante é que eu estava me sentindo bem. Essa fala dessa jovem, para mim, foi o que me acordou. As pessoas na igreja hoje, elas não querem saber da verdade. Elas querem saber se estão se sentindo bem. Se elas estiverem se sentindo bem, a verdade é um detalhe. Você está num navio, um cruzeiro. Navio imenso, com tudo de bom. Comida. Só que esse navio, ele é muito bom estar nele. Entretanto, o comandante, ele calculou errado a rota para se chegar. E ele está indo ao encontro de um iceberg. Você está se sentindo bem até que o iceberg atinja o navio. Faz com que o navio, que tinha sido dito, nem Deus afunda,
faça com que as pessoas pereçam no mar gelado. Amados, as pessoas têm a seguinte ideia. Eu vou chegar aqui, eu não estou fugindo do assunto não, viu? Eu não estou querendo, só que eu estou querendo falar isso. Tem pessoas que acham assim, não, o importante, pastor, é ser sincero. Acho que a pessoa não está sendo sincera naquela igreja de quebra de maldição, naquela igreja de amarrar demônio todo o tempo. É como aqueles dois irmãos expulsando um demônio, né? Estava lá o demônio todo torto, um dizia, saia no nome de Jesus. O outro dizia, está amarrado. E o demônio olhando. O outro, saia no nome de Jesus. O outro, está amarrado. O demônio olhando. Saia no nome de Jesus. O outro, está amarrado. Aí o demônio, rapaz, irmãos, decidam aí. Eu saio ou fico amarrado? Como é que é? Decidam. Eu estou numa indecisão imensa. Né? Ou teve um outro também, que é o demônio que ensina português. Estava lá um irmãozinho bem simples. Sai, demônio de oprimição. Sai, demônio de oprimição, em nome de Jesus. Sai, demônio de oprimição. O demônio olhou assim e disse, crente, deixa de ser burro, é opressão. Né? Então a gente vive esses dias, irmãos. É folclórico, gente, é folclórico. É folclórico essa coisa. Sabe? Demônio sendo entrevistado. Você gosta da igreja batista? Gosto não. Você gosta da Assembleia de Deus? Também não. Você gosta da igreja Canaã? Eu detesto. Mas você gosta da igreja universal? Eu gosto, porque lá tem expressão de liberdade de expressão. Lá eu falo. Lá me dão um microfone, eu falo. Eu tenho liberdade de expressão, é democracia pura. Amados, é isso que está acontecendo. Está vendo? A gente ri. É cômico para não dizer que é trágico. E a gente está... Olha, irmão, sabe o que foi que ela me disse? Eu não quis saber mais da verdade, porque eu estava me sentindo bem. Isso tudo prepara um povo para um homem que chega com engano. Ora, se não importa a verdade, importa a sinceridade. Tem pessoas que dizem, não, mas eu estou sendo sincero. Sabe, irmão, tem uma ilustração que eu li há alguns anos que eu nunca esqueci. Uma pessoa foi comprar na farmácia sulfato de bário. Uma substância, sulfato de bário. E o rapaz que atendeu, ele não reconheceu a letra do médico lá, e sinceramente ele vendeu sulfito de bário. Só que tem um pequeno detalhe, é uma letra só, né? Sulfato, sulfito. Um pequeno detalhe. Sulfato de bário é medicamento. Sulfito é veneno. E a pessoa foi para casa e sinceramente, irmão, tomou sulfito de bário, pensando que estivesse bebendo sulfato de bário. E sinceramente morreu envenenado. Irmãos, sinceridade apenas não basta. Você precisa saber se o que você está comendo e bebendo traz saúde ou morte. Porque tem lugar em que as pessoas estão comendo morte. Tem morte na panela. Tem morte na panela. Tem morte na panela. E é aqui que a gente vai para esse texto, finalmente. Irmãos, as raízes históricas dessa questão do anticristo, de antimessias, olha, anticristo, essa expressão anti, né, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido, mais imediato que vem à cabeça da gente, é contra, né? Anticristo, a gente imagina alguém contra Cristo.
Mas também essa expressão significa em lugar de. Não só contra, mas também se colocar em lugar. Se propor a ser o Cristo. Que a princípio é exatamente, eles não só se opõem a Deus, ao Messias, mas eles também se colocam em lugar de Messias. Se você observar lá no Antigo Testamento, temos a figura de Gog e Magog, que esses personagens, no pensamento posterior contra o Messias, exatamente eles se levantam contra Deus e contra o povo de Deus, mas serão totalmente destruídos por Deus. Nós falamos já aqui sobre o mais conhecido dos protótipos do anticristo, que é o rei Antíoco IV Epifânio. Ele era um monarca da Síria, e lá em Daniel 8, versículo 23, você tem uma referência a esse ser, a esta pessoa. Nós falamos já aqui no primeiro módulo, que no ano 168 a.C., ele profanou o templo de Jerusalém quando ele construiu ali um altar a Zeus e ofereceu uma porca em sacrifício, profanando o templo. E é exatamente esse ato que Daniel chama: sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel, ele faz exatamente a predição da profanação do templo por parte de Antíoco Epifânio, mas não esgota o conteúdo dessa predição. Quer dizer, o Antíoco Epifânio, ele não esgota, a profecia não para ali. A profecia vai ser falada novamente por Jesus em Mateus 24, como uma referência à destruição de Jerusalém no ano 70, quando os exércitos romanos irão profanar o templo e a cidade. Mas, novamente, eu lembro as palavras do Dr. Shedd no primeiro módulo, de que Jesus também está se referindo a um momento futuro de uma outra profanação, agora não mais de um templo de Jerusalém. Porque algumas pessoas entendem que quando diz que o homem da iniquidade irá se assentar no templo de Deus, querendo ser Deus, muitos estudiosos da escatologia acreditam que este sentar no templo é quando o anticristo vai se sentar no templo judaico reconstruído em Jerusalém. Só que, amados irmãos, pessoalmente eu não vejo assim. Porque se você for para o Novo Testamento, o templo de Deus no Novo Testamento já não é mais o templo judaico. O templo de Deus no Novo Testamento é a igreja. Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, amados irmãos, o anticristo, ou o homem da iniquidade, ele fará um esforço por se tornar líder da igreja. Porque, amados, Paulo diz que para o homem da iniquidade surgir, primeiro tem que acontecer a apostasia. Veja, se você pegar o texto, 2 Tessalonicenses, apostasia está com artigo definido. Porque durante toda a história da igreja, irmãos, aconteceram apostasias e apostasias. Por exemplo, século 18, 19, irmãos, na Europa, aconteceu o movimento liberal teológico, liberalismo teológico, né? Encabeçado a princípio pelo teólogo alemão Friedrich Schleiermacher. E aí, a partir desse pessoal aí, a Bíblia já não é palavra de Deus, Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus não ressuscitou dos mortos, ele não fez nenhum milagre. Jesus é um judeu igual, talvez nem tenha existido, né? A Trindade não existe, e as igrejas da Europa afundou. Os seminários europeus hoje formam pessoas, por exemplo, lá na Universidade de Cambridge, eu tenho um filho que estuda lá, tem um professor de teologia, doutor em teologia, que é ateu. Mas ensina teologia. Mas o cara é ateu, não crê, não existe. Mas ensina teologia assim, olha, isso aqui é o que os judeus pensavam sobre Deus, eles acreditavam em Deus assim. Isso aqui é o que os cristãos acreditavam sobre Jesus, mas acreditavam assim, mas essas coisas ficaram para o passado. Eu fiz
uma especialização, eu tive o desprazer de estudar com professores liberais na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo. Eu fiz uma especialização lá. E eu tive que lidar com professores que não acreditavam na existência de demônios. Doutores em teologia, pós-doutores até. Eu tive que ler um texto e o professor disse, faça uma resenha crítica. Eu disse, então eu vou aqui, o senhor dá liberdade de criticar, então vou eu. Aí ele dizia, eles usavam os parapsicólogos para explicar os demônios registrados, os fenômenos demoníacos registrados no Novo Testamento. Eles usaram muito o parapsicólogo Padre Quevedo. E aí eles citavam textos gregos, né, para impressionar os alunos, apenas citavam o grego e não faziam exegese. E aí eles citaram, eu peguei aqui e disse, ele não está fazendo exegese não, ele cita o texto grego para dizer que conhece o grego, para intimidar o aluno, mas não faz a interpretação do texto grego, ele vai interpretar as ideias de Quevedo. Aí eu peguei a minha resenha e fui analisar o texto e disse, olha, o doutor Uwe Wegner, foi o meu professor, que é alemão, eu disse, o senhor realmente fez muita exegese em Quevedo, quero lhe parabenizar por ela. Mas quero lhe dizer que o senhor foi pobre na exegese bíblica, porque citou os textos gregos sem fazer a interpretação deles. Agora também, porque ele dizia o seguinte, que na concepção dele, demônios não existem, são, na verdade, uma maneira pré-científica de descrever as doenças psiquiátricas. Hoje a psiquiatria consegue descrever esses problemas, mas como os escritores bíblicos viviam numa época pré-científica, eles descreveram os demônios como sendo, as doenças psiquiátricas como sendo demônios. Então, demônios não existem. Talvez Jesus não soubesse realmente que demônios não existia. Jesus era filho da época. Jesus estava condicionado ao limite da sua compreensão pré-científica. Então Jesus também não sabia e por isso que ele estava expulsando demônio. Só que ali eram doenças psiquiátricas. Esquizofrenia, transtorno bipolar, né? Síndrome do pânico, né? Toque, e por aí vai. Né? Todas essas coisas. E, de repente, ou então Jesus sabia, mas como estava falando com um povo ignorante, ele se fez de ignorante também e usou os códigos linguísticos e culturais e expulsou o demônio quando ele sabia que realmente não eram demônios, mas problemas psicológicos e psiquiátricos. E aí eu terminei minha resenha perguntando, eu queria saber do doutor, o que é que o senhor falaria da pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem e vós quem dizeis que eu sou? Ele não gostou, mandou uma resposta dura para o meu e-mail, dizendo, eu diria a mesma coisa que Pedro. Aí disse, ele disse para mim, o senhor foi muito azedo e ácido na crítica ao meu texto. Aí eu respondi, mas o senhor me permitiu que eu fizesse. Então, o pessoal está se preparando para pastorear a igreja. Hoje no Brasil, os grandes seminários brasileiros, os maiores, já tem no seu corpo docente professores que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que não creem que Jesus ressuscitou dos mortos, que não creem que milagres acontecem. E os nossos jovens estão sendo preparados para assumir o púlpito da nossa igreja a partir da teologia desses doutores que preparam uma igreja que não quer saber da verdade, quer se sentir bem. A igreja não quer, olha, irmão, o irmão que está com problema de câncer, que está com problema financeiro, ele não quer saber se o cara vai rasgar a Bíblia. Se ele conseguir resolver o problema dele, rasga a Bíblia e resolve o meu problema. Essa é a verdade. Vamos encarar os fatos de frente, vamos deixar de ser hipócritas e dizer que não é verdade. É a verdade. Tem muita gente, por que as pessoas superlotam essas igrejas, desses malucos? Desse pessoal aí que a gente, mas rapaz, que eu passo é uma luta para ensinar a Bíblia, um desinteresse, a gente convida, a igreja não participa, aí chega um cara e diz assim, olha, deposita R$1.000 na minha conta que você vai mudar de carro, e o cara deposita. A gente está aqui fazendo um apelo correto pela palavra, irmão dizime, irmão entrega o dízimo do Senhor, meu irmão, sabe, e aí é uma luta, o cara tem, eu conheço gente da igreja onde eu pastoreei, que para ofertar na igreja é uma luta, pastor, para ofertar na igreja é uma luta, aí de repente eu descobri que essa irmã era mantenedora de um programa desse.
quase que entrei em crise, quase que fui para o psiquiatra, depressão. Meu Deus, eu disse, Jesus, o que está acontecendo, meu pai? A gente está tentando ensinar a Bíblia, a pessoa, não dou. Aí chega o cara lá, parecendo o Silvio Santos, e diz, olha, seja um mantenedor do meu. E aí recebe, irmãos, eu confesso, tem algum cardiologista aqui, tem? Porque eu estou vendo a hora, tem um... Gente, eu não sei, eu acho que eu vim de João Pessoa para desabafar com vocês. Por favor, não mande essa gravação para o YouTube. Não. Mas, gente, aí eu descobri, gente, que ela recebeu uma bênção. E aí, de repente, o dízimo dela, da irmã, foi para o programa. Para dizimar na igreja é uma luta. Para entregar para o televangelista é uma... Gente, o que é isso? Sabe, irmãos, o homem da iniquidade chega. E ele chega na apostasia. E sabe quem é que pode cometer apostasia? Não é o mundo. O mundo não tem fé. O mundo não pode negar a fé. Que fé? O mundo não pode negar as verdadeiras doutrinas da Bíblia. Eles não creem. Não creis. Onde é que pode existir a negação das doutrinas da Bíblia? Onde é o lugar que pode ocorrer o negar das doutrinas da Bíblia? Aonde? Me diga, eu peço a vocês uma resposta. Onde é que pode acontecer o negar das doutrinas da Bíblia? Onde? Na igreja. Então o anticristo precisa encontrar uma ambiência, precisa encontrar uma igreja que venha estar profundamente disposta a negar a fé, para ele se instalar, para ele assumir o trono, querendo ser Deus. Faz sentido? Ou eu estou falando alguma coisa assim, estou viajando demais? Porque, irmãos amados, por exemplo, Jesus disse, o amor de quase todos esfriará. Amados, estaria Jesus falando do amor do mundo? O mundo tem amor a Deus para dar? Onde é que pode acontecer o esfriamento do amor? Aonde? Naquele povo que é fruto do amor redentor de Deus, que é fruto do amor gracioso de Deus. Só nesse povo é que pode acontecer o arrefecimento, o esfriamento do amor. Volto para o texto. Estou empolgado hoje, viu? Nem senti a hora. Mas vamos lá. Hoje a gente vai ter fome para almoçar bem, porque eu não solto vocês aqui enquanto eu não terminar esse negócio. Diga amém. Você está bem? Bem agasalhado, né? Eu já estou transpirando aqui, eu acho uma maravilha esse clima. Vamos lá. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, vamos voltar ao texto. Porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que gostava demais de escatologia. Gostava demais da volta de Jesus. Eles estavam sofrendo muita perseguição, sabe, amados? Eles estavam sendo perseguidos. E alguns estavam lá falando, alguns mestres, estavam dizendo para eles que eles já estavam vivendo a grande tribulação, o dia do Senhor. E até mesmo alguns forjaram uma carta atribuída a Paulo. Outros estavam profetizando que aqueles sofrimentos que a igreja de Tessalônica estava passando já era a grande tribulação, já era o dia do Senhor. E Paulo soube disso. Por exemplo, alguns irmãos estavam esperando tanto Jesus naquele momento que deixaram de trabalhar. Abandonaram o trabalho porque Jesus estava voltando a qualquer instante. Então, para que trabalhar? E aí Paulo teve que dizer, quem não trabalha, não coma.
né? Paulo teve que corrigir. Paulo teve que fazer uma correção das expectativas escatológicas da volta de Jesus para a igreja de Tessalônica. E aí Paulo começa dizendo o seguinte, no capítulo 2, você está com o texto aberto? Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, que era exatamente a profecia, quer por palavra, que era o ensino, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, alguns mestres aproveitaram o interesse dos tessalonicenses em relação à volta de Jesus, e estavam profetizando, estavam ensinando, e alguns até forjaram uma carta e atribuíram a Paulo de que o dia do Senhor já tinha chegado, porque os cristãos de Tessalônica estavam sofrendo. E Paulo disse, de maneira nenhuma isso acontecerá, precisa acontecer algo antes disso. E aí Paulo diz o que é que precisa acontecer. Ele continua dizendo, ninguém de nenhum modo vos engane por isso, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Primeiro tem que acontecer a apostasia. Irmãos, o continente europeu já não é um continente cristão. A Europa é pós-cristã. Eu tenho uma colega que é missionária na Alemanha, em Düsseldorf, e ela conta com tristeza que passa, para chegar na igreja onde ela ministra, ela passa por 5 igrejas lindas, do estilo gótico, igrejas históricas, bonitas, todas elas fechadas. Serve mais de ponto turístico para as pessoas. Tem uma pessoa lá, o que administra a igreja, que ele abre, as pessoas pagam para manter o prédio, mas não tem mais igreja ali, na Alemanha. A missionária Lídia Almeida, quando era viva, foi para a Alemanha, e domingo pela manhã, né, costume de vir para a escola bíblica, e aí ela chamou o missionário lá e disse, vamos para a escola bíblica, numa igreja, você fala alemão, você traduz para mim. E aí eles chegaram lá, estava o pastor, um senhor idoso, na frente da igreja, assim, sem ninguém. E ela chegou, ele se identificou, ele ficou muito alegre, ele disse, eu vou fechar. Eu disse, como assim fechar? Ele disse, porque sempre eu abro na expectativa de que venha alguém, mas só à noite eu acho que nós teremos o culto, talvez não tenhamos, mas só à noite, mas eu abro também. Eu vou fechar porque não veio ninguém, eu vou para casa. A missionária Suimei, que é uma missionária lá de João Pessoa, ela participou lá em País de Gales de um culto de encerramento de uma igreja. Irmãos, vocês, não dá nem para imaginar, né, pastor? Não é? Não dá para imaginar, gente, irmãs, dá? Você imagina, Deus nos guarda. Nós estivéssemos aqui hoje, irmãos, vamos fazer um culto, porque será o último culto nosso aqui, vamos fechar a igreja. Meu Deus, isso é uma coisa que angustia o espírito da gente. Ou não angustia? Já pensou, irmãos? Ela mandou uma carta para um e-mail para mim, que carta? Um e-mail para mim, e contando e mostrando, disse, olha, o encerramento da igreja tal em Gales. Em 1905, do século passado, em 1905 aconteceu em Gales um avivamento poderoso, que é registrado na história, um dos maiores avivamentos do século XX, aconteceu no país de Gales. Hoje, teve um grupo de alemães que foi na nossa igreja, quando eu era pastor da primeira igreja presbiteriana, e ele ficou profundamente admirado com a juventude dos pastores da igreja. Porque o meu pastor tem 80 anos, 90, porque lá os jovens não querem mais isso. É a Europa. Estados Unidos,
Você não pode entregar um folheto a ninguém. Você não pode fazer o sinal da cruz numa escola pública. Você não pode fazer a oração do Senhor, porque isso agrediria a sensibilidade religiosa de pessoas que não professam a sua religião. Estados Unidos, um país conhecido por ser evangélico. A Som Livre, em parceria com a Globo, está promovendo shows gospels. E muitos cantores chamados evangélicos, ou gospels, estão participando desse projeto. Mas vocês sabem quais são as condições? Uma das condições para que esses cantores sejam lançados pela Som Livre e tenham a visibilidade, a divulgação na Globo, você sabe qual é a condição? A condição é que nas músicas desses cantores não pode haver nenhum conteúdo que fale de pecado, de arrependimento. Só tem que ter músicas que deixem as pessoas bem, com o astral lá para cima. Afague o ego, diga que você vai vencer, que você vai ser um vencedor, que você vai ficar no palco e os seus inimigos vão lhe ver vencendo, e você é sabor de mel. Aí você tem que, sabe? Mas quem é que não quer gravar pela Som Livre? Quem é que não quer estar na visibilidade das divulgações da Rede Globo? Então, vamos aqui, não tem problema nenhum. Isso aqui é importante, dá esperança a todo mundo. Irmãos, é essa igreja que se prepara. E eu peço a Deus, em nome de Jesus de Nazaré, nesta manhã, que nós que aqui estamos, venhamos a acordar e dizer: não, eu não espero o anticristo, eu espero o meu Jesus. Eu não quero esse comando na minha vida, eu não quero esse senhorio na minha vida, eu quero o senhorio de Cristo na minha vida, eu quero o senhorio de Jesus na minha vida. Vamos dizer não a tudo isso, vamos nos levantar do poder do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus é a verdade, Ele é a verdade que liberta, a verdade que destrona a mentira, a verdade que vence o anticristo, a verdade que vence o diabo, a verdade que vence o mal. Vamos ficar no lado da verdade. Jesus é nosso Senhor, Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Deus, Jesus é a nossa alegria, a nossa glória, é o nosso prazer. Diga amém, diga glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.